Paz do Senhor, geração eleita. Quero deixar para você uma palavra, louvado seja o nome de Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 19. Essa é a sexta parte do rejeitando da terra para ganhar de Deus, amém? Diz assim: logo ao alvorecer o rei se levantou, correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu ao rei: vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi mal algum. Oh, glória por Deus grandão. Aleluia. Deus é lindo. Vou te explicar por que Deus é lindo e por que Deus é bom, tá? O texto de Daniel, louvado seja o nome do Senhor, ele narra uma história o qual muita gente não acreditaria se estivesse escrito na Bíblia. O texto de Daniel, ele pinta um quadro, aleluia, em que muitos não acreditariam se não tivesse escrito na Bíblia Sagrada, entre os canons da Bíblia Sagrada. Mas o lindo de tudo isso, sabe o que é? É que ainda tem gente que mesmo estando escrito, ainda não acredita, né? Mas eu quero dizer para os parasitas, né? Os parasitas, não é menino paparazzi, é os parasitas que não acreditam no canon da Bíblia Sagrada. Meu filho, leia mais para você aprender e passar a crer, né? Porque tudo que tem aqui, ó, é inspirado por Deus. Tudo que tem aqui é escritura divina do Todo-Poderoso, e tudo que tem aqui vai acontecer. E algumas já até aconteceu, tá? É lindo. Aleluia, né? Daniel vai dizer que no capítulo 6, Dário, ele resolve levantar 120 santrapas. Ele resolve levantar 120 homens para governar o reino. E entre os 120, ele resolve levantar 3. E entre os 3, ele resolve levantar 1. Vou repetir. Nabucodonosor, lá no começo, ele resolveu trazer alguns cativos. Entre os cativos estava Daniel. Dentro da Babilônia, ele resolve levantar alguns santrapas. Dentro dos santrapas, Daniel. Agora Dário resolve levantar 120. Entre os 120, Daniel. Agora Dário resolve levantar 3 supervisores. Entre os 3 supervisores, Daniel também está no meio. Só para você ver o poder de Deus da vida desse jovem. Só para você poder ver o quanto Deus trabalha dessa forma. Deus está pegando quem está lá atrás e colocando na frente. Deus está pegando quem estava lá na última fileira e está colocando na frente. Deus está mostrando para a Babilônia que quem manda não é Nabucodonosor, Dário, Nabopolassar, Nabonido e Beltesazar, não. Quem manda é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está tirando alguém que está lá na última fileira e está colocando na frente. E está dizendo: quem levanta é eu, quem escolhe é eu, quem restitui sou eu e quem faz sou eu. Não importa o lugar. Deus está mostrando para a Babilônia que quem manda é Ele, até dentro da Babilônia. Fazendo como? Fazendo Daniel ganhar destaque dentro dela. Agora Daniel, ele está entre os 3 supervisores. Só que alguns dos 120 que se levantaram vão ter inveja deste menino. Alguns dos 120 que se levantaram vai passar a ter inveja, aleluia, de Daniel. Por que vão passar a ter inveja de Daniel? Porque Daniel vai se destacar na Babilônia. Vão passar a ter inveja de Daniel, obreiro Elano, porque eles vão se destacar. Vão passar a ter inveja de Daniel, porque Daniel, ele aperfeiçoou o seu dom. Vão passar a ter inveja de Daniel, porque Daniel era bem sucedido. E eu aprendi que a inveja, louvado seja Deus, vai ressuscitar inimigos para a nossa vida. A inveja que alguém sente de nós vamos criar inimigo. Só que infelizmente o que acontece é que os inimigos vão tentar encontrar brecha em Daniel. E vão tentar acusar Daniel não é pelo fato de eles quererem ser melhor que Daniel, não. Vão tentar encontrar brecha em Daniel para acusar Daniel simplesmente pelo fato de saberem que Daniel ganhou mais destaque do que ele. E a gente, quando ganha destaque, ressuscita inveja em alguém.
Você, quando ganha destaque, ressuscita inveja em alguém. Você, quando está sendo bem estruturado, alguém vai ter inveja. Você, quando está sendo bem encaminhado, alguém vai ter inveja. Quando o projeto que Deus coloca no teu coração está dando certo, alguém vai se levantar com inveja. Quando você abre as portas de uma igreja e começa a ser bem sucedido, vai ressuscitar inveja em alguém. Porque os invejosos sempre vão tentar atrapalhar. E a inveja deles vai ser essa: eu não consigo e ele consegue. Por quê? A inveja deles vai ser essa: ele é assim e eu não sou. Por quê? A inveja deles vai ser essa: ele consegue e eu não consigo. Por quê? Só que o que é lindo, meu querido, é que eles querem ter o que Daniel tem, mas não querem passar o que Daniel passou. Eles querem ter o que Daniel tem, mas não querem pagar o que Daniel pagou. Eles querem ter o que Daniel tem, mas não querem sofrer o que Daniel sofreu. Eles querem ter o que Daniel tem, obrigado, mas não querem rejeitar o que Daniel rejeitou. Daniel está dizendo: eu tenho isso, sou bem sucedido, é porque eu rejeitei a Babilônia. Quem estava querendo ter o que Daniel tinha e não conseguia, é porque se lambuzava do manjado rei. Quem queria ter o que Daniel tinha, mas não tinha, é porque se contaminava com a Babilônia. Só tem de Deus da Babilônia quem não se corrompe, meu querido. Só tem de Deus desse espaço geográfico quem não se contamina com a Babilônia. Que é o que o teu irmão tem, não se contamine. Que é o que o pastor tem, não se contamine. Seja fiel, pare de cobiçar o que fulano tem. Faça você valer a pena para Deus lhe conceder. Daniel ganhou destaque. Foi do homem? Não, foi de Deus. Daniel ganhava eloquência, era do homem? Não, era de Deus. Daniel ganhou interpretação de sonhos e visões, foi do homem? Não, foi de Deus, porque só ganha de Deus quem rejeita da Babilônia, só ganha de Deus quem rejeita desta terra pecaminosa. Meu querido, quer ganhar de Deus? Rejeite da terra. Meu lindo, quer ganhar de Deus? Rejeite dessa terra, porque infelizmente enquanto você estiver se contaminando, só vai ressuscitar dentro de você inveja de quem não tem, de quem não se contamina. Sabe por quê? Porque os contaminados estão aí, ó, tudo apontando quem não se contamina. Os que se prostram diante da estátua estão tudo apontando quem não se prostra. Que coisa linda. Sabe por quê? Porque querem ter o que você tem, mas não querem passar o que você passou. Aqueles 120 satrapas queriam o que Daniel tinha, mas não queria passar o que Daniel passou. E eu aprendi que a inveja não foi Daniel que causou neles. A inveja foi pelo que Deus deu para ele. A inveja não foi Daniel, vou repetir. A inveja não foi Daniel que chegou, pá, impactando porque era o bichão, não. A inveja causou inveja neles pelo que Deus disse o que era Daniel. Ou pelo que Deus disse quem era Daniel. Você quer ver uma coisa? A inveja ressuscita nas pessoas não é nem pelo fato do que você diz ser, é pelo que os outros dizem quem você é. Você já parou para imaginar dentro da Babilônia todo mundo olhando para os 120 satrapas e dizendo: vocês são 120, mas Daniel vale por 120. Vocês são muitos, mas a sabedoria de Daniel ultrapassa o limite de vocês. Ezequiel foi comparado, Ezequiel narra a história dizendo que nem a sabedoria de Lúcifer, o portador da luz, nem a sabedoria de Satanás se compara com ele, o rei de Tiro, o rei da Babilônia, porque ele era um homem tão sábio. Já imaginou alguém olhando para os 120 e dizendo: vocês 120 não valem nem o que Daniel faz. Vocês 120 não chega nem aos pés de Daniel. Então isso ressuscitou inveja neles. Não era pelo que Daniel dizia, era pelo que o povo dizia quem era Daniel. E muitas das vezes isso vai acontecer. Muitas das vezes Deus não tem nem concretizado, mas já vão ressuscitar inveja porque sabem quem é você no futuro. Você quer ver uma coisa? José, o meninozinho prodígio, o meninozinho sonhador, nobre, de uma família humilde, de gerações de Abraão. Ele está sentado na mesa em Gênesis 37 e está contando uma história. E de repente ele entra na história e diz: opa, me lembrei, tive um sonho. Aí ele está contando o sonho, ele diz: olha, foi 11 feixes se curvaram diante do meu. Irmãos, eram vocês que estavam juntando os feixes comigo, e o de vocês se prostraram e o meu ficou de pé. Os irmãos vão olhar para ele e vai dizer: porventura quer tu dizer que tu vai reinar sobre nós e nós vamos ter que se curvar?
Entenda que não é José que está dizendo que eles vão ter que se curvar. Quem está dizendo que eles vão ter que se curvar são os próprios que estão ouvindo o sonho de José. Diz a Bíblia que depois daquele dia José teve outro sonho, meu lindo. 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante de José. José agora conta esse sonho para o seu pai, meu lindo. Sabe o que acontece? Agora tudinho vão ter inveja, mas o pai guardou no coração. E daquele momento em diante ninguém conseguia falar mais amável, ninguém conseguia falar mais amigavelmente com José. Por quê? Porque eles não estavam olhando para José no futuro, eles não estavam olhando para José no presente, eles olhavam para José no futuro e diziam: esse menino sonha. Eles não olhavam para José no presente, eles olhavam para José no futuro e diziam: José um dia vai ser um grande governador. Eles não olhavam para José no presente, eles olharam para quem era José no sonho. E José no sonho, ao que tange a concretização do sonho, ele ia ser exaltado por Deus, e aquilo ressuscitou inveja. Foi porque José quis? Não, foi porque Deus concedeu a ele um sonho. E muitas das vezes a inveja que alguém vai ter de você não vai ser nem pelo fato do que você é, vai ser pelo fato do que você sonha ser. Vou repetir: a inveja muitas das vezes não vai ser pelo que você mas sim pelo fato daquilo que você almeja ser, pelo fato daquilo que você anseia, deseja ser um dia. E eu aprendi, irmão, que a gente não pode parar de anseiar, de desejar e de sonhar por conta dos invejosos que estão à nossa volta. Você não pode parar de sonhar por conta dos invejosos que estão à sua volta. Se o seu sonho é ser um grande pregador, se levante novamente. Não ligue para os paparazzis que estão lhe apontando. Não ligue para aqueles que batem forte e levam até dário dizendo que você está orando. Não ligue, meu filho. Continue, se levante, sonhe, vá avante, vá além. Você só vai aonde os seus sonhos alcançam. Sonhar é bom, só não pode dormir demais, meu lindo. Sonhar é bom, só não durma demais. Sabe o que é engraçado? É que o sonho de José ressuscitou inveja. O destacamento de Daniel na Babilônia ressuscitou inveja. De repente tá... Oh, glória, obrigado, Jesus Cristo. Em 1 Samuel, no capítulo 16, meu lindo. Escuta isso. Deus olha: Samuel, vai à casa de Jessé e unge o menor. Ele vai. Deus escolhe por Samuel, porque pela vista de Samuel, ele escolheria Nadab, Samar, Eliabe, não sei, que era até o que ele queria, a Bíblia narra. Mas tinha um menor no campo. Deus disse a ele: manda trazer. Ninguém senta na mesa enquanto o menor não chegar. Mas sabe o que é lindo disso tudo? É que Davi foi ungido. Em 1 Samuel capítulo 16. Agora em 1 Samuel capítulo 17, Davi está indo para a peleja. Agora em 1 Samuel capítulo 18, sabe o que acontece? Davi é o linha de frente. Davi é o linha de frente de Saul. Mas sabe o que acontece? Davi, ele se destaca tanto no reinado de Saul. Davi, ele ganha tanto destaque no reinado de Saul, que algumas mulheres vão fazer um cântico. Algumas concubinas vão fazer um cântico. E vão atribuir a Saul milhares, mas vão atribuir a Davi dezenas de milhares. Olha o que o cântico dizia: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Aquilo ressuscitou ira, aquilo ressuscitou inveja em Saul. Sabe por quê? A inveja que ressuscitou em Saul não foi pelo fato do que Davi dizia ser, foi pelo fato do que alguém lá fora dizia quem era Davi. Eu acho que você não entendeu, não. Saul era rei, Saul tinha um coroa na cabeça, Saul tinha veste real, Saul tinha umas mantas novas, Saul tinha até uma armadura de um rei eloquente. Mas quando ele ouviu um cântico relacionado a Davi, atribuindo a ele mais pessoas do que a pessoa de Saul, sabe o que foi que aconteceu? Ressuscitou inveja. Por quê? Porque a inveja que Saul teve não foi pelo que Davi devia ser, foi pelo que as pessoas diziam quem era Davi. E muitas das vezes pessoas não têm inveja de você, não é pelo fato de você ser o que é pelo fato do que as pessoas dizem quem é você. Você sabia que tem pessoas que não aguentam ouvir outra pessoa falar bem de você? Você sabia? Você sabia que tem pessoas que é assim? Tem pessoas que é assim.
Por exemplo, eu sou um camarada e existe um pastor fulano de tal e existe ali outro pastor. Aí eu chego para esse pastor e digo: ei, pastor, tu viu o pastor lá, o fulaninho? O cara é uma bênção, ó, mancha. É homem de Deus, é vaso, ó, mancha. Ele vence as pelejas, Deus dá sempre vitória a ele. Um homem é uma bênção, humilde. Aquele cara que está me ouvindo falar bem de outro pastor vai criar repulsa nele. Porque isso acontece, lindo. Vamos ser sinceros, acontece comigo e com você. Quando alguém vem falar bem de alguém para nós, isso, infelizmente, é a mente do ser humano. Mas eu acredito que ainda tem gente fiel. Eu ainda acredito que ainda tem uns 3, uns 4, uns 5 da geração de 1 Pedro 2,9. A geração eleita. Ainda existe um sacerdóciozinho real. Ainda existe uma família nobre. Ainda existe uma nação santa. Ainda existe um povo adquirido. E é eu e você. Nós não podemos ter repulsa de inveja de ninguém. Nós devemos olhar para quem é fiel na Babilônia e dizer: me ensina a ser fiel. Porque infelizmente o que está acontecendo em nosso meio é isso. Repulsa de inveja pelo destacamento que Deus está lhe dando. Obreiro Alisson, muitos levitas e muitas levitas têm inveja de você. Por quê? Porque você está se destacando. Obreiro Alano, muita gente tem inveja de você, porque está vendo que você está sendo um obreiro aprovado, você está sendo um obreiro de Timóteo fala, um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então estão tendo inveja. E a inveja não é pelo que você diz ser, é pelo que as pessoas dizem quem é você. Isso acontece. Isso acontece em nossas vidas. Irmã Renata, muitas pessoas têm inveja. Não é nem pelo fato do que a gente tem ou é. É pelo fato do que aquilo que a gente almeja alcançar na vida. Tá? Aí esses caras tinham inveja de Daniel dessa forma. A inveja era tão grande, irmão, contra Daniel, que eles, caqueavam uma brechinha. Eles procuravam uma besteirinha de nada para acusar Daniel dentro da Babilônia. Só que a Bíblia narra para nós e pinta um quadro e diz uma história linda, que Daniel não deixava falha, que Daniel não deixava brecha para ninguém, que Daniel ele era um menino tão feliz e abençoado por Deus da Babilônia, que ele fazia de tudo para tampar as brechas. Sabe o que é mais lindo disso tudo? É que não encontrando brecha em Daniel, eles vão até Dário. Vão excitar o rei a dar um decreto. E o decreto se trataria desta forma. Eles chegam para Dário e diz: Dário, emite um decreto em que todo aquele que orar ou pedir ajuda a qualquer outro Deus durante um mês, exceto a ti, ó rei Dário, que seja atirado na cova dos leões. Dário inocentemente ele vai pegar o seu anel de selo, vai pegar uma folha e vai selar o decreto. Dário agora sela o decreto agora está em vigor em todas as províncias da Babilônia. Uma certa tarde Daniel está passeando pela Babilônia, porque ele era supervisor, estava supervisionando algumas coisas em Babilônia. Eles estavam supervisionando o trigo, supervisionando o cereal, supervisionando como estava o palácio do rei, para o rei não correr percas. Então tá lá, quando ele passeia, ele encontra na parede algo escrito: ninguém pode orar a outro Deus. Ninguém pode pedir ajuda a outro rei, senão ao rei Dário. Assinado, Dário, o rei da Babilônia. Daniel, quando ele olha para aquilo, ele vai se lembrar que ele tem um costume. Daniel, quando ele olha para aquilo, ele vai se lembrar que ele tem um caráter. Daniel, quando ele olha para aquilo, ele se lembra e diz: eu tenho um Deus e isso não pode acontecer. Daniel lembra que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel olha para aquele bicho, para aquele decreto e diz: Dário ordenou isso? Ele olha para aquilo, parece que Daniel está dizendo: Dário ordenou isso? Parece que Daniel olha para ele e parece que Daniel olha para ele e diz assim: isso é o que o homem decreta. Meu Deus, obrigado.
Parece que Daniel está olhando para aquilo e dizendo, isso é o decreto do homem. Mas eu quero é ver que se eu subir no meu quarto, de frente para Jerusalém, orar 3 vezes por dia, eu quero ver se Deus não muda esse decreto, eu quero ver se Deus não dá o livramento, eu quero ver se Deus não é comigo nesta Babilônia. Daniel percebe que aquilo que estava acontecendo era falcatrua dos invejosos. Daniel percebe que aquilo que estava acontecendo à sua volta em prol desse decreto era por conta dos invejosos querendo fazer Daniel perder a intimidade com Deus. Eram os invejosos querendo fazer Daniel perder a comunhão com Deus. Eram os invejosos querendo abalar a fé. Eram os invejosos querendo abalar as estruturas. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: quem é fiel na Babilônia, quem é fiel na Babilônia, decreto do homem não me entristece. Quem é fiel na Babilônia, heresia dos hereges não me entristece. Quem é fiel na Babilônia, hipocrisia dos hipócritas não me entristece. Quem é fiel na Babilônia, cova dos leões, não cala a tua boca. Calabrastoiocom peteriam mandaravastoiequeia. Rion chouquinderépia, robanda cabianto quebideria mandarápia. Daniel, ele sobe para o seu quarto, que tinha uma janela de frente para Jerusalém. Daniel sobe e faz o que tinha de costume fazer. Orava 3 vezes ao dia, meu lindo. Daniel, ele sobe e está orando. Sabe por que Daniel está subindo para orar? É porque ele disse: os inimigos me encontraram brecha, agora estão tentando me apontar e me acusar de qualquer forma. Mas Daniel sabia que ele só tampava brecha orando. Daniel sabia que ele só tampava brecha jejuando. Daniel sabia que a brecha na Babilônia pela vida dele só era tampada se ele ocupasse o espaço que há na sua vida com uma presença de Deus. Daniel está dizendo: eu vou orar porque os inimigos não vão achar brecha. Eu vou orar porque os inimigos não vão encontrar uma falha na minha vida. Daniel está dizendo: eu vou orar e vou fazer o que eu tenho de costume fazer, porque o inferno pode se levantar na Babilônia, mas Daniel ainda vai manter o seu caráter. Quem quer ser fiel, um decreto não muda a tua conduta. Quem quer ser fiel, um Dário não tem o poder de mudar o teu caráter. Entenda. Daniel, ele está dizendo: eu vou orar porque eu sei que se eu orar eu tampo a brecha. Daniel está dizendo: eu vou orar porque eu sei que se eu orar o diabo não encontra brecha na minha vida. Os vizinhos fofoqueiros não encontram brecha na vida. Você quer ver uma coisa linda? Daniel está orando. Vai ver os invejosos. Abre a porta. Atrás de Daniel. Os invejosos estão atrás de Daniel. Cadê Daniel? Nós vimos ele entrando aqui. Cadê Daniel? Cadê Daniel? Daniel não entrou aqui? Aí os outros santrapas olham para ele. Foi, Daniel entrou aqui, mas cadê? De repente eles olham para o cantinho. E abaixo da janela está Daniel de joelho prostrado. Daniel orando e as lágrimas escorrendo do seu rosto. Daniel lembrando daquele decreto e orando a Deus, dizendo: ó Deus, Dário, ele emitiste um decreto, mas não foi porque Dário quis, foi por conta dos invejosos, eu sei disso. Daniel orando: mas Senhor, eu não peço para matar os meus inimigos, eu nem peço para matar os invejosos, porque eu sei que eles vão ter que ver a minha vitória. Daniel orando e dizendo: Senhor, não mata eles, deixa eles vivos, porque eu quero que eles vejam a minha vitória e o livramento de Deus em Israel, da parte do Senhor Todo-Poderoso dentro dessa Babilônia. Daniel está olhando e dizendo: Senhor, eu só te peço ajuda. Sabe por que Daniel é tão fiel, meu lindo? Que ele não pede para matar os invejosos. Daniel é tão fiel que ele não pede para matar os fofoqueiros. Daniel é tão fiel que ele não pede para matar quem prega heresia. Daniel é tão fiel que ele não pede para matar quem assiste heresia. Daniel é tão fiel de um jeito que ele diz: Senhor, eu só te peço ajuda para os meus inimigos verem a minha vitória. Senhor, eu só te peço ajuda para os invejosos verem a minha vitória. Daniel está dizendo: Senhor, não mata, porque eles vão me ver sair ileso da cova dos leões. Labraia conteria mandereia, o labrapito coia suiqueria,
Deus não vai aniquilar o inimigo agora. Deus não vai destruir teu inimigo agora. O fofoqueiro vai ter que ver você saindo da cova. Oh glória, o invejoso vai ter que ver você saindo da cova. Ele está olhando e está dizendo: agora nós pega Daniel. Eles estão olhando e está dizendo: agora nós vamos ver qual é o fim de Daniel. Mas Deus está olhando lá do céu dizendo: Daniel, eu te ajudo. Deus está olhando e dizendo: Daniel, eu vou te ajudar. Porque Daniel foi fiel na Babilônia. E quem é fiel na Babilônia tem favor do Altíssimo. Quem é fiel na Babilônia tem favor do Divino. Você quer ver uma coisa? Eles vão olhar para Daniel de joelho orando, abaixo de uma janelinha que dava de frente para Jerusalém. Eles vão olhar e vai dizer: Daniel está pedindo ajuda. Porque talvez eles ficaram surpresos por Daniel ter uma fé diferente, por Daniel acreditar em algo diferente. Meu Deus da glória! Por Daniel acreditar em algo diferente na Babilônia, talvez eles estivessem olhando e dizendo: Daniel está pedindo ajuda. Eu não acredito. Porque para ele poderia Daniel pedir, né, a morte de quem está tramando aquilo. Mas Daniel sabe, filha, que se os inimigos dele morressem agora, não ia ter plateia para aplaudir a vitória de Daniel quando ele saísse da cova. Sabe o que é lindo? Não peça a morte dos seus inimigos. Não peça a morte dos invejosos. Sabe por quê? Porque eles vão ter que ver tu atravessando. Obrigado, Jesus. Porque eles vão ter que ver tu atravessando o Jordão de pés enxutos, mas Eliseu. Vão ter que te contemplar do outro lado. Vão ter que te contemplar com a porção dobrada na mão. Eles vão ter que olhar do outro lado e dizer: e agora, Eliseu, o que é que tu vai fazer? Eles vão ter que eles vão ter que contemplar tu pegando o manto do profeta Elias e enrolando na mão e dizendo: cadê o Deus de Elias? E batendo da água. Aqueles 50 servos dos profetas que ficaram do outro lado, aplaudindo a tua destruição, aplaudindo vendo você morrendo afogado, vai ser o mesmo que vai ter que aplaudir a tua volta, porque Jordão vai se abrir para quem é fiel na Babilônia. Pelo amor de Deus, se você está entendendo essa palavra, não ore pela morte dos seus inimigos, porque eles vão ter que ficar vivos para ver você saindo da cova dos leões. Sabe o que é lindo? É que depois disso, Daniel, ele é levado. Qual foi? Tu não tá gravando? Tô, Pai Senhor. Eles vão ter que ver Daniel. Eles vão ter que ver Daniel orando. Eu acho que aquilo deve ter dado um aperto no coração dele. Porque mesmo tramando a morte de Daniel, mesmo tramando a morte do menino, mesmo tentando acabar com o ministério daquele jovem, eles ainda pegam Daniel orando. É lindo isso. Ainda pega Daniel pedindo ajuda. Agora Daniel é levado. Eles vão chegar para Dário e diz: ó Dário, ó rei, tu não emitiste um decreto dizendo que todo aquele que fosse pegar orando pedindo ajuda a favor a qualquer outro deus de divindade, eu sei, que não seja a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Dário vai olhar para eles e vai dizer: o decreto está em vigor. Dário vai olhar para ele e vai dizer: o decreto está em vigor. Sabe o que acontece? Daquele momento em diante, os inimigos ou os amigos, né? Eram amigos, mas porque Daniel se destacou, viraram inimigo. Vou repetir. Eles eram amigos de Daniel, trabalhavam com Daniel, viviam com Daniel, estavam no mesmo espaço geográfico com Daniel, mas quando Daniel se destacou, viraram inimigo. Mas quando Daniel ganhou destaque, viraram inimigo. Já não conseguiam olhar com amor para Daniel. Já não conseguiam mais falar com carinho com Daniel. Olhavam com repulsa de ódio e destruição sobre a vida de Daniel. Mas sabe o que foi que aconteceu? Daniel vai estar de frente para Dário. E alguém vai olhar para Dário e vai dizer: Dário, o Senhor não decretou? Ele disse: eu decretei, está em vigor.
Os invejosos vão olhar para Dário e vai dizer: pois aqui entre nós há um exílado que tu trouxeste de Judá, e ele não te ouve nem dá atenção às tuas ordens. Nós acabamos de pegar ele pedindo ajuda a outro Deus. Só que o que mais me chamou a atenção, sabe o que foi? É que quando eles vão chegar para falar para Dário, eles não vão chegar assim: olha, Dário, é Daniel, o teu supervisor. Não. Eles vão chegar para Dário e vai dizer: Dário, é Daniel, um dos exílados que tu trouxe de Judá para dentro da Babilônia. Ou seja, eles não estão dizendo quem é Daniel no presente, porque Daniel no presente ele é um supervisor dentro da Babilônia. Eles estão levando Daniel até Dário como Daniel do passado. Ou seja, estão levantando o passado de Daniel e não estão colocando Daniel na frente de Dário pelo presente. Eles estavam dizendo: olha, está aqui o teu supervisor, ele está orando. Não, eles estão pegando Daniel e estão dizendo: está aqui um dos exílados, está aqui um dos cativos de Judá que tu trouxe para a Babilônia. Ou seja, eles não estão acusando Daniel agora pelo fato do presente, estão acusando Daniel agora pelo fato do passado. Estão dizendo que Daniel é um cativo, estão dizendo que Daniel é um exílado. Por quê? Porque essa é uma característica do inimigo. O que é que ele faz? Julga o passado. O que é que ele faz? Levanta questionamento. Eu me lembro muito bem dessa história se repetindo, meu lindo. Sabe o que acontece? Quando Neemias e Esdras estavam levantando os muros de Jerusalém, se levanta Sambalate, Tobias e Gesem. Eles vão tentar intimidar a obra, mas eles vão ver que não conseguem. Eles vão olhar para um rei e vão dizer: ó rei, se não me falha a memória, até mesmo era Ciro e o outro era Dário, e depois se levanta o outro, Assuero e Xerxes. E mais então chegam eles até esses reis e vão dizer: olha rei, se a cidade de Jerusalém for construída, se Neemias e Esdras, Zacarias e Ageu conseguirem levantar os muros e se fortificarem, aquela cidade não vão pagar mais tributo, porque são uma cidade rebelde, desde sempre foi rebelde, desde o passado foi uma cidade rebelde. Só que o que é lindo é que Sambalate, Tobias e Gesem não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade. Realmente Jerusalém, Israel foi destruída por causa da rebeldia. Só que o inimigo está acusando o presente de Neemias usando o passado. Ele está acusando o presente dos profetas que querem construir Jerusalém, levantando um questionamento do passado. Sabe por quê? Porque ele sabe que o passado de Neemias era condenável. Ele sabe que o meu passado é condenável. Ele sabe que o teu passado também é condenável. Mas sabe o que é lindo? É que Deus pegou o nosso passado, jogou no mar do esquecimento e disse: quem está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Sabe qual é o mal de quem está vivendo na Babilônia e acusando quem quer ser diferente? Dizendo: ah, mas agora quer ser o crentezinho certo, um dia desse era traficante, ah, mas agora quer ser a levitazinha, um dia desse era prostituta. Sabe o que é isso? Deixa o inferno se levantar, deixa os invejosos se levantar, deixa os fofoqueiros falar. O importante é quem é você no presente e não quem é você no passado. Eles olham para os reis, aí diz: olha, faz o seguinte, procura nos históricos de crônicas de Israel, aí tu vai ver se os reis dele não foram rebeldes, aí tu vai ver se os reis deles não queriam pagar tributo. Vai ser investigado, e vai ser constatado que realmente Israel era rebelde. Só que quando foi constatado que Israel era rebelde, alguém se levanta, Ageu e Zacarias, e diz: epa, aqui ninguém vai parar a obra. Aqui vocês não vão acusar a gente no presente pelo passado, porque aqui só tem uma geração eleita. Vocês não vão acusar mais a gente, porque aqui a gente é diferente.
Aqui ninguém é que nem eles no passado. Aqui nós somos uma geração eleita. Aqui nós somos uma nação santa. Aqui nós somos um povo adquirido por Deus. Quer saber de uma coisa? Já procurou no histórico, encontrou? Encontremos. Israel sempre foi rebelde. Pode parar a obra. Aí Ageu se levanta e diz: pois olha nos históricos dos reis de Ciro, para você ver como ele também deu um decreto, dizendo que todo aquele que se opor contra as muralhas de Jerusalém, dizendo que todo aquele que se opor contra a construção da obra de Deus, teria sua casa como um montão de entulho, e além do mais, ele vai ter que nos pagar. Agora os inimigos ficam com a orelha de pé. Agora os inimigos dão um passo para trás e diz: será que tem mesmo esse decreto? Vão investigar e vão descobrir que Ciro, ele tinha dado um decreto para Esdras dizendo: vai e constrói Jerusalém, vai e constrói Jerusalém. Sabe por quê? Porque não importa o passado, o importante é que Deus estava dizendo: eu já decretei o futuro. Eles estavam levantando o passado para apontar, eles estavam levantando o passado para julgar, mas Ciro já tinha decretado para Esdras e Neemias: eu já decretei o futuro, agora vai e constrói o muro de Jerusalém. Sabe por quê? Não importa se estão levantando o passado para acusar Daniel, o importante é o que vai acontecer no futuro. E o que vai acontecer no futuro é algo que eu e você não poderiam fazer. O que vai acontecer no futuro é algo que eu e você não poderia fazer. Você quer ver uma coisa linda? Você quer ver uma coisa linda? Vamos olhar para Daniel. Vai dizer: joga na cova. Dário vai fazer de tudo. Dário vai fazer de tudo, de manhã até o pôr do sol, para tentar livrar Daniel da cova dos leões. Mas Dário não conseguiu. Por quê? Porque o homem não tem poder para te livrar da cova do leão. Oh, glória, obrigado. Por quê? Porque o homem não tem poder para te livrar da fornalha. Nabucodonosor até olhou e disse: eu vou tocar de novo, tá certo? Aí quem sabe vocês agora escutam e se prostram e disseram: não toca não, nós já ouvimos. Vai tocar de besta, Nabucodonosor, nós não vamos se prostrar, nós já ouvimos. Aí joga na fornalha. O homem não tem poder de te livrar da fornalha. Jogaram Daniel na cova. Dário tentou fazer de tudo, mas não conseguiu. Jogaram. Por quê? Porque o homem não tem poder de te livrar da cova dos leões. O homem não tem poder de te livrar da cova e nem da boca dos leões. Daniel está dentro da cova. Passa-se uma noite. Passa-se amanhã. Sabe o que acontece? Quando é de manhãzinha cedo, Dário vai correndo, Dário ele vai correndo até a cova dos leões. Quando ele chega na cova dos leões, diz a Bíblia que Dário vai gritar, dizendo: ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo? Quem está fora está gritando, e a Bíblia diz que o grito do rei Dário revelava aflição. Mas Daniel, do lado de dentro, vai dar um grito, dizendo: ó rei, vives tu para sempre. O Senhor, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Entenda, quem está fora está gritando aflição, mas quem está dentro está gritando tem ação. Vou repetir: quem está fora está olhando e dizendo: quem está dentro vai morrer. Quem está fora está olhando e está dizendo: os leões vai devorar. Quem está fora está olhando e dizendo: eu estou aflito, Daniel vai perecer. Mas quem está dentro está dizendo: eu estou vendo o anjo fechando a boca do leão. Quem está dentro está olhando e está dizendo: eu estou vendo o anjo fechando a boca do leão. Sabe por quê? É melhor estar dentro do que estar fora. Quem está fora passa aflição, mas quem está dentro vê a ação divina. Quem está fora passa aflição, mas quem está dentro contempla a ação divina de um anjo fechando a boca dos leões. E eu aprendi na Bíblia Sagrada
Que Deus dá ordem. Oh, glória, obrigado. Salmos 91, verso 11 diz a Bíblia: e o Senhor dará ordem aos seus anjos para que, oh glória, para que você não tropece em nenhuma pedra, eles te sustentarão nas tuas mãos. Sabe o que é isso, filho? É anjos em teu favor. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu ainda dou ordem a anjos em teu favor. Daniel está aflito, Daniel estava até com medo olhando para os leões, mas Deus estava dizendo: fica tranquilo, lá fora deixa Dário gritar aflição, dentro da cova, Daniel, tu tem que gritar grito de ação. E qual era? Eu tô vendo o anjo fechando a boca do leão. Salmos 34, verso de número 7, diz a Bíblia Sagrada: porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o ama, teme e os livra. Gênesis 18, Deus disse: ocultarei eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Ocultaria eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Deus conta para Abraão o que vai fazer. Abraão vai orar, e Deus disse: Abraão, só porque tu orou, eu vou enviar 2 anjos. Gênesis 19, verso de número 1: 2 anjos estão indo até Sodoma e Gomorra para livrar Ló da destruição que Deus ia causar. Sabe por quê? Porque Deus ainda envia anjo. Deus ainda Atos capítulo de número 12, verso de número 5, a igreja estava orando enquanto Pedro se encontrava preso. Verso de número 7, de número 9, repentinamente aparece um anjo na cela de Pedro. Sabe por quê? Porque Deus ainda envia anjo. Tem anjos em teu favor nesta manhã. Tem anjos fechando a boca do leão. Deixa lá fora o povo gritar, vai morrer. Deixa lá fora o povo gritar, vai perecer. O importante é que quem está dentro está dizendo: tem anjo, tem anjo, tem anjo em meu favor. O rei Ezequias estava olhando dizendo: agora eu vou morrer. O rei Ezequias estava olhando dizendo: agora Senaqueribe vai me matar. O rei estava olhando dizendo: agora Senaqueribe e o seu grande exército assírio vai me destruir. Mas numa noite Deus levanta o homem e disse: fica tranquilo, Ezequias, não tema, não tenha medo do Senaqueribe. E naquela noite um anjo do Senhor desceu do céu e matou 185 mil soldados assírios. Sabe por quê? Porque Deus ainda envia anjos. Deus ainda envia anjo. Deus olhou lá de cima e disse: Jacó, eu estou vendo que tu mudou. Gênesis 32, Deus olhou e disse: obrigado, Jesus. Jacó, eu estou vendo que tu mudou, agora eu vou te abençoar. O que acontece? Desce o anjo no val de Jaboque e começa a degladiar com Jacó. Sabe por que teve aquela degladiação? Foi Deus dizendo: primeiro eu te provo, depois eu toco e abençoo. Primeiro eu te provo, depois eu toco e te abençoo. Sabe por quê? Porque tem anjos em teu favor. A gente tem que parar para ver o que a Bíblia diz. O problema da gente é que tem muitas pessoas pregando heresia. Não acredita mais no poder de Deus. Acha que Deus é existe algumas crenças, deixa eu te falar. Existe a pandeísmo, politeísmo, o ateísmo, agnosticismo, materialismo. Todas essas crenças são divindade. Crenças que elas reduzem o poder de Deus. Até algumas não acreditam. Materialismo, por exemplo, só acredita no que toca e no que vê. O ateu teórico, o ateu prático. Isso são crenças que eles não acreditam em Deus. Alguns acreditam que até o espaço é Deus e a terra é Deus. Onde é que está isso, cara? Onde é que está essa geração que não acredita mais no poder de Deus? Onde é que está essa geração que não acredita na cova em que Deus pode te livrar? Sabe o que é lindo? Deus não livrou Daniel da cova. Ficou doido. Não, irmão Val, que agora ficou doido. Endoidou de vez. Deus não livrou o menino da fornalha. O Valco ficou doido agora. Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles do fogo. Na fornalha eles entraram. O Valco ficou maluco. Fiquei. Fui salvo pela loucura do evangelho, então sou mais louco do que o louco. Deus não livrou Daniel da cova.
Tá doido o Valk agora. Dário jogou, foi Deus não livrou ele da cova. Tava lá dentro da cova. Deus livrou ele dos leões. É diferente. Cova, todos nós vamos passar. Fornalha, todos nós vamos passar. Só que tem um porém. O fogo não vai te queimar. E os leões não vão te comer. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com os paparazzis que acusaram Daniel? Foram jogados na fornalha, tá? Não chegaram nem na boca da cova direito. Os leões devoraram tudo, sabe por quê? Porque Deus não envia anjos para invejoso. Deus não envia anjos na congregação de quem tem inveja. Deus não envia anjos na congregação de quem tem hipocrisia. Deus não envia anjos na congregação de quem é mentiroso e se contamina. Amém? Fica com Deus e deixa o invejoso falar. Ele vai ter que ver o teu livramento. Vai ter que ver tu saindo da cova. Talvez os invejosos estivessem olhando dizendo: eu não disse que ele ia morrer? Eu não disse que ele ia entrar na cova? E não mentiram. Daniel até entrou na cova, só que eles não sabiam que Deus não ia livrar da cova. Deus queria livrar dos leões. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8. Obrigado, Jesus. Ser de sóbrios e vigilantes. O diabo, inimigo, voz de vossas almas. Inimigo de vossas almas. Ele anda a vosso derredor, rugindo como leão. Como? Parece, mas não é. Procurando alguém a que possa tragar. Amém? Vigiem. Entrou na cova, fica tranquilo. Deus não quer te livrar da cova. Deus quer te livrar dos leões que está dentro dela. Amém? Fica com Deus, que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, a temperância, a graça do Espírito Santo esteja comigo e com você, e que a sabedoria que excede do alto e todo entendimento que é divina, pacífica, amorosa e inspirada por Deus esteja comigo e com você todos os dias de nossa vida, e que a sabedoria do homem, a competitiva e diabólica, venha a ser repreendida no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Fica com Deus. Quem você que escutou essa palavra até agora, quero profetizar na tua vida. Sortes de bênçãos sem medidas, com portas dos céus abertas para tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica tranquilo. Deus não quer te tirar da cova. Deus quer te livrar dos leões, tá bom? Deus não quer te livrar da fornalha. Deus quer te livrar do fogo, tá? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.